que faz aí referência ao Natal, e onde é celebrado ali o nascimento do Senhor Jesus. E embora a gente saiba que não há uma data, né, específica, de fato, histórica, que comprove que tenha sido aí neste mês, a gente sabe que, por permissão do nosso Senhor Deus, então tratada essa data como referência ao nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, dessa forma, nós podemos então olhar para essa data específica com muita alegria, com muita felicidade, porque realmente o Senhor cumpriu ali a sua promessa, mandando aquele que viria para restaurar todas as coisas. Então, para nós é muito importante, de fato, como cristãos, olhar, não simplesmente sabendo que se trata aí de um tempo muito comercial, onde parece que as expectativas mudam, as pessoas, né, têm ali sua noção de tempo e gastos e tantas outras coisas, que muitas vezes nós acabamos nos confundindo com estes tempos. Mas, como cristãos, como pessoas que foram resgatadas, nós temos aí essa perspectiva dessa mensagem de esperança que nos é dada através do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, é dessa esperança que a gente quer estar falando esta manhã, e eu quero convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 11. Vamos ler, então, Isaías, no capítulo 11, dos versos 1 até o verso 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, obrigado, e de suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade, será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha, como o boi. A criança de peito brincará com a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ele, e a glória será sua morada. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco, Pai, e podemos ter a nossa expectativa, a nossa esperança nessa mensagem, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que possamos de fato compreender, entender, nos aprofundar nisso, Pai, e ter as nossas vidas guiadas por isso, Pai, por essa esperança, por essa expectativa. A gente sabe, Deus, que no meio de muitas coisas que possam estar acontecendo, Pai, a Tua voz, a Tua palavra sempre surge como uma esperança para nossas vidas. E que possamos, de fato, entender isso, Pai, e viver da melhor maneira, Senhor. Viver, Senhor, como quem realmente tem expectativa naquilo que o Senhor fala, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse texto, então, ele faz aí referência a uma profecia, né, que Isaías estava entregando ali para o povo. E o contexto aqui, a gente pode analisar, né, desde o capítulo 1 do próprio livro de Isaías, de que o povo havia se rebelado contra Deus. No capítulo 1, quando a gente começa a analisar aí algumas coisas que o povo havia feito, a gente começa a se deparar com uma série de corrupções que o povo havia cometido. Então, o próprio Deus, falando de Isaías, fala ali que o povo havia cometido pecados, havia andado em iniquidade, havia se afastado dos caminhos do Senhor.
E então a gente vai ver nos capítulos seguintes que o Senhor começa então a proferir algumas sentenças contra este povo de Israel, povo de Judá, que havia então andado longe dos caminhos. E essas sentenças então decretadas ali se fariam referência a algumas coisas que estavam para acontecer, que trariam então desolação para este povo. Deus estava ali prometendo que pelo menos 2 reinos se levantariam contra o povo de Israel e de Judá, que seria ali o reino da Síria e depois então o reino da Babilônia. Primeiramente o reino da Síria traria total desolação para o próprio reinado de Israel, e logo depois o reino da Babilônia então viria para também acabar com o reino de Judá, tornando o povo exílio. E o que acontece é que essa mensagem ela era de fato muito dura, porque realmente o povo estava olhando para aquilo ali, estava vendo que de fato o caminho que estava rumando era para algo de desolação, era algo para realmente decretar ruínas no meio do povo. E olhar para isso, olhar para estas palavras que haviam sido proferidas, trazia sim um certo desespero, porque o que seria do povo, sabendo que não havia ali qualquer menção ou qualquer, talvez, uma expectativa de mudança, talvez se o povo de fato se arrependesse, se o povo voltasse para os seus bons caminhos, olhasse então para um novo caminho e se arrependesse daquelas condutas, pudesse haver ali esperança, mas tudo estava rumando para a destruição, porque aquilo que estava sendo então proferido pelo profeta Isaías estava de fato para acontecer. E como a gente bem sabe, isso de fato aconteceu. Se levantaram reinos contra o povo de Israel, que veio então a destruir e tornar como ruínas, deixaram as cidades em ruínas, levaram os filhos cativos, ficou em total desolação aquilo ali. E aí, mesmo diante deste contexto, a gente pode analisar que há uma menção de uma esperança, e é o que a gente vê neste capítulo 11, nesses versos que a gente leu. Não só nesse, mas no próprio livro de Isaías sempre traz essa palavra dura de algo que estava para acontecer, de deixar ali o povo em ruínas, as sentenças decretadas, mas a gente vê que há uma mensagem de esperança surgindo mesmo diante deste contexto de ruínas. Quando a gente lê, a gente vê que essa mensagem aqui ela está se tratando de algo esperançoso. Está falando para o povo que haveria de vir um rei que então restauraria as coisas, e também fala do seu reinado. Então, a partir deste momento, a gente pode ler essa passagem de Isaías e poder fazer alguma divisão aqui. Nos versos de 1 a 5, a gente vai analisar que está falando sobre a vinda de um rei. Está falando ali sobre a vinda deste rei e como ele seria, mostrando então para o povo que haveria sim uma mudança no comando, na autoridade e no governo. E nos versos restantes, ali de 6 a 10, nós podemos ver então como seria o reinado deste rei. Essa é a mensagem que pode ser então dividida nesses pontos: a vinda do rei e o reinado deste rei. Nos versos 1 ao 5, a vinda do rei, e nos versos de 6 a 10, como seria o reinado deste rei. E aí a gente pode então começar a analisar sobre, primeiramente ali o verso, né? Um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará, diz uma outra versão. Neste ponto aqui, como a gente já analisou, o povo estava ali encontrando com um cenário de desolação, encontrando-se com um cenário de ruínas. Se nós formos analisar, você pode manter a sua Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 11, qual a gente acabou de ler, mas nós vamos ler algumas referências, e eu quero convidar você a ler comigo. No capítulo 6 de Isaías, no verso 13. Capítulo 6, no verso 13, diz: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Então, nós vemos aqui, a simbologia que se trata aqui é de realmente uma floresta que tiveram as suas árvores derrubadas e fica ali somente aquela partezinha
né, perto da raiz, assim, um pouco acima. É um toco que fica. Para quem olha aquilo, o povo, acompanhando isso, sabia que se tratava ali, que em algum momento, aquelas árvores, as quais são citadas aqui como exemplo, foram então altas, foram bonitas, era um lugar bonito de se ver, mas o que está se encontrando então são para algo que realmente foi derrubado, como toquinhos que ficaram ali nos cantos mostrando que aquele lugar havia sido desolado. Mas há essa mensagem de esperança, porque fala que a santa semente seria o seu toco. Quando a gente volta ali para o capítulo 11, fala que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, nós podemos então analisar como essa mensagem de esperança está sendo montada e entregue para o povo. Porque é muito importante a gente analisar algumas promessas que também haviam sido feitas pelo próprio Deus. Para quem olha para esse cenário de desolação, pode-se parecer que nunca mais haverá um reinado e muito menos um rei. Muito menos ainda este rei da linhagem de Davi, que havia sido então falado, profetizado em 2 Samuel, no capítulo 7:16, quando o Senhor fala para Davi: quanto a você e a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus havia então prometido para Davi que o seu reino, a sua linhagem permaneceria. E diante dessa desolação que nós estamos vendo agora, talvez para muitos aquilo ali significaria, então, talvez uma falha da promessa de Deus, uma falha da fidelidade de Deus. Porém, Deus, ainda em meio a um cenário de ruínas, de desesperança, de desolação, o Senhor continua mantendo a sua promessa fiel. Então, quando ele fala que, tanto nesse capítulo 6, que da santa semente será o seu toco, e no tronco de Jessé será um rebento, nós estamos vendo ali o Senhor mantendo firme a sua promessa, que ainda nessa desolação, ainda nessas ruínas, havia essa mensagem de esperança, e o Senhor permanecia fiel àquilo que ele havia prometido a Davi, que a sua linhagem permaneceria no trono para sempre. E como nós sabemos, essa promessa ela aponta justamente para o nosso Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 1, quando nós vemos ali as genealogias, nós vemos que o Senhor Jesus ele estava assim diante da genealogia, era assim da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi. E nos versos seguintes, a partir do verso 2, a gente vai começar a ver um pouco das características deste rei que estava para vir. No verso 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Então a gente vê que sobre este rei estaria o Espírito Santo de Deus. E é muito importante porque a gente começa a ver como isso vai se cumprindo no Senhor Jesus, o rei que veio. Em Lucas, capítulo 3, no verso 22, você não precisa abrir, mas está escrito: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Nós vemos que o Espírito, que havia sido prometido nessa promessa aqui de Isaías, que estaria sobre este rei, começa a se cumprir já no Evangelho, quando aponta para Jesus. Aí você pode abrir comigo em Lucas capítulo 4, no verso 18 ao verso 21. Lucas 4, do 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado este livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O próprio Senhor Jesus, então, ele dá testemunho de que ele era este rei que estava por vir. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, ele era. Ele também, no verso 3, diz que ele terá temor no Senhor, terá o prazer no temor do Senhor. E é muito interessante e importante porque nós vimos que as consequências maiores
dessa desolação que o povo estava enfrentando, muito estava conectado a como os reis haviam se portado. A gente lê nos livros de 1ª e 2ª Reis, a gente pode ver também 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, como é apontado ali sobre essas características de reis. E uma das coisas que a gente começa a ver é que os reis eles não estavam andando nos caminhos do Senhor. A gente até pode ver alguns reis que a palavra faz menção de que eles sim haviam andado, mas de alguma forma ou outra sempre havia pecado no meio do povo. E muito por conta de como esses reis estavam caminhando. Mas quando a profecia aponta de que este rei teria prazer no temor do Senhor, estamos falando de um rei que andaria simplesmente na contramão do que todos os outros reis estavam andando. Ele teria prazer, ele faria a vontade do Senhor. Ele seria diferente do que qualquer outro. No mesmo 3 e até o 5, nós vamos ver também que esse rei seria justo. Ele andaria em justiça, ele teria prazer na justiça. E a gente também consegue perceber que grande parte dos problemas que o povo também estava enfrentando tinha muito a ver com a injustiça que havia no meio deste povo, de como o povo não conseguia andar na justiça. A gente pode ler em Isaías capítulo 1, você pode acompanhar junto comigo. Quando a gente vê que realmente está ali sendo levantado palavras contra a conduta deste povo, a gente vê como está essa questão da injustiça. No capítulo 1, no verso 16 e 17, e depois no verso 23. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E aí no verso 23, nesse mesmo capítulo 1. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa da viúva não chega diante deles. Então nós vemos aqui como havia uma conduta de injustiça. Havia uma conduta por parte dos próprios reis e o próprio povo não estava andando em justiça. Mas a promessa é de que haveria um rei que andaria então na contramão, andando em plena justiça, apontando para essa mensagem de esperança. Porque como nós estamos analisando aqui, tudo encaminhava-se para o fim, para a ruína total. Mas a mensagem de esperança fala justamente de um rei que teria o seu compromisso em andar no temor do Senhor e andar em justiça. Nele estaria o Espírito Santo de Deus. E é muito importante porque mostra que realmente seria alguém da parte do próprio Deus. E a gente com certeza consegue observar que isso se cumpre em Jesus. Agora, na segunda parte, quando a gente começa a observar sobre o reinado deste rei, a gente precisa alinhar com algumas perspectivas disso. E nós temos pelo menos duas aqui, que a primeira é que este rei ele já veio e ele já reina. Este rei prometido aqui, ele já veio e este rei ele já reina. E a segunda perspectiva é que este rei, ele virá e ele reinará. E é muito importante a gente analisar essa profecia, entendendo qual a perspectiva que ela está conotando, porque ele está falando, sim, deste rei que viria, e essa promessa já se cumpriu, porque este rei já veio. Mas essa promessa também se encaixa muito para a gente, porque este rei ainda virá e este rei ainda reinará. E nós podemos observar, então, como, de fato, este rei ele já veio e em algumas palavras. Podemos acompanhar, então, o capítulo 2 de Atos, quando Pedro ele vai dar testemunho deste rei. No capítulo 2, no versos 22 e 24... Atos 2, 22 e 24. E depois nós leremos no 29 e 36. Mas vamos lá, 22 e 24. Pedro falando: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós,
com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aí vamos continuar lendo do 29 até o 36, neste mesmo capítulo 2. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos aqui Pedro falando, confirmando isso que acabamos de ler, sobre um rei da linhagem de Davi, que de fato veio, que os homens o crucificaram, o mataram, mas a morte não pôde detê-lo, porque ele ressuscitou, confirmando então que ele de fato era Cristo, Filho de Deus. E ele, é muito interessante isso, porque essa palavra ela vai fazer ali então um paralelo com o que se apontava para Davi. O povo, ao ler, ao receber estas palavras, tinha muito essa associação de que haveria um novo Davi, um rei, na linhagem de Davi, alguém parecido, semelhante a Davi. Mas Pedro ele faz então a menção de que este rei, Jesus Cristo, é maior do que o próprio rei Davi. É maior, é muito mais profundo o que ele pode fazer. E quando a gente vê, então, sobre o seu reinado, a gente começa a perceber que, de fato, Jesus é muito maior do que qualquer outro rei, qualquer outro governo dessa terra. E também nós podemos observar que este rei, ele já reina. Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 4 e 5. Jesus, o rei que já veio e que já reina, ele já está reinando. No versos 4 e 5, diz ali, em Apocalipse capítulo 1, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, olha como que esse Jesus, ele é o rei que veio, mas é o rei que já está reinando, ele já é soberano sobre os reis da terra. E essa é uma parcela da expectativa que a gente pode colocar, então, a nossa esperança, de que haveria, então, de vir, como nós sabemos, que nossas almas também estavam passando por essa desolação, nossas almas também estavam passando por total corrupção, que necessitavam de uma redenção. E esse rei que viria para redimir, então, como foi mencionado pelo profeta Isaías, ele já veio e ele já está reinando. E aqui nós já podemos colocar, então, as nossas expectativas e a nossa esperança de que há um rei, que embora nós ainda não podemos vê-lo, nós sabemos que ele está reinando e podemos então entregar as nossas almas para ele, confiando plenamente de que ele é o Senhor que governa sobre todos os da terra. Mas ainda não para aí, porque a profecia conota também que este rei, ele ainda virá e ele também ainda reinará. Ele virá, vamos ver em Marcos capítulo 3, no verso 26 e 27. Marcos 13, 26 e 27.
Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Atos, capítulo 1, 10 e 11, diz também: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então a promessa, a profecia é clara, que esse Jesus, este rei que veio, que morreu, que já colocou sobre nossas vidas essa redenção, tirando a desolação das nossas almas, este rei, ele virá também. E ele reinará. Em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, vai dizer ali: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Apocalipse 22, verso 1 e 4, nós vemos, então, as profecias do fim dos tempos, né, como as coisas seriam redimidas e restauradas, faz ali menção. Então um anjo me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono do céu, do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa serão gravados o nome dele. Então nós vemos aqui sobre este reinado futuro, que é onde todas as coisas de fato serão restauradas, todas as coisas. Não haverá maldade, não haverá, a palavra diz aqui em Apocalipse, que haverá cura para todos os povos, que haverá então algo totalmente novo para ser vivido. Então quando nós lemos nos versos seguintes deste livro de Isaías, voltando lá, do 6 ao 10, podemos ler novamente: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, olhem para este reinado. Percebam sobre este reinado de paz que está no porvir. A gente sabe que se está usando aqui uma linguagem metafórica, está usando aqui uma linguagem de uma certa exageração sobre um lobo pastando junto com um cordeiro, falando sobre uma criança botando a mão no ninho de uma cobra. A gente sabe, né, que, observando, trazendo isso bem para os nossos dias, nenhuma mãe seria capaz de deixar que a sua criança colocasse ali a mão no ninho de uma cobra. Isso não aconteceria. Mas nós estamos vendo que, através dessa linguagem que está sendo usada aqui, há uma profecia muito clara de que virá um reino que restaurará todas as coisas, e este reinado será de extrema paz. Será um reinado de extrema alegria, de extrema harmonia e comunhão, que as coisas de fato se farão novas, que as coisas de fato se farão totalmente renovadas através deste reinado. E é essa expectativa que nós temos. É essa expectativa que nós devemos ter. E trazendo isso bem para os nossos dias, a gente pode olhar essas perspectivas que estão aqui sendo colocadas, e a primeira é exatamente essa: é observar da onde a gente saiu e com os olhos atentos para onde a gente está indo. Porque, como a gente falou que este rei ele já veio, ele já reina, nós podemos observar que da onde este rei nos tirou. Você pode pensar muito bem de como era a sua vida antes de conhecer este rei.
Todos nós temos aqui testemunhos práticos de coisas que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, sobre as libertações, sobre como Ele realmente tirou as amarras do pecado das nossas vidas. E quando a gente olha e observa como este rei veio e já se cumpriu a palavra de que Ele é um rei que está reinando, a gente pode chegar diante dEle com tanta alegria. E como, né, manhãs como essa, onde a gente se coloca aqui reunidos para ouvir, para adorar, a gente pode ter essa total noção de que Ele está presente e que a gente pode então viver nosso dia a dia com essa certeza de que o nosso rei está conosco, de que o nosso rei, Ele nos libertou, Ele tem ali poder para perdoar os nossos pecados e nos levar até o caminho junto do nosso Pai. Nós temos essa certeza quando nós olhamos para isso e essa perspectiva de que nosso rei já veio. Mas agora nós também temos uma perspectiva que é a expectativa, na esperança de que esse rei ainda virá e restaurará todas as coisas. E isso é muito importante, nesses paralelos de olhar para trás, mas também olhar para frente, nós podemos colocar nossa esperança de tal forma que, ainda que nós estejamos num mundo corrupto, ainda que nós estejamos num mundo cheio de desolações, cheio de ruínas, porque é impossível a gente passar pelos textos de Isaías sem fazer comparação com os dias de hoje. Porque nós sabemos que nós estamos diante de um povo que vive segundo os seus próprios desejos. Nós estamos vivendo junto com governos corruptos, nós estamos acompanhando nos noticiários coisas maléficas que acontecem dia após dia. A criminalidade, a marginalidade, são diversas coisas que a gente pode observar que nós estamos no mundo ruim. Mas a nossa expectativa não está simplesmente nas coisas que podem acontecer aqui para tornar as coisas um pouquinho melhores, mas a expectativa deve estar de que haverá um rei que de fato restaurará todas as coisas. Essa deve ser a nossa esperança, porque, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, Paulo lhe fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Observe como essa mensagem ela realmente traz a expectativa. Porque nós somos cristãos, sim, porque o Senhor, o nosso Rei, Ele já veio e já nos libertou. Mas também nós somos cristãos porque nós esperamos a vinda deste Rei e temos a expectativa de que Ele virá e restaurará todas as coisas. Se a gente não tiver essa segunda expectativa, nós somos considerados como pessoas infelizes aqui pelo próprio Paulo. Nós estamos vivendo como pessoas infelizes. E isso é algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Nós devemos viver com a expectativa de que o nosso Senhor está vindo. Nós devemos viver com essa expectativa. Quando a gente fala sobre a alegria dessa esperança, nós podemos ler um texto, convido vocês a abrir comigo sua Bíblia, em Romanos capítulo 15. Romanos 15, no verso 4 ao verso 13. Pois tudo que nos foi passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, como povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder de Deus. Paulo aqui ele está testificando sobre essas promessas na vinda do Rei, ao qual, através dessas promessas, hoje a gente pode se alegrar, a gente pode louvá-lo,
a gente pode ter a certeza e a confiança de que fomos resgatados, restaurados. Mas ainda, Paulo ele está falando sobre algo que é a esperança, sobre uma esperança que nos enche de alegria. Essa esperança, essa expectativa está sobre andar neste caminho com a contemplação de algo que ainda está por vir. Nós não podemos nos limitar a nos alegrar ou ter perspectiva somente para essas coisas daqui. Porque, como eu falei, a primeira expectativa é justamente saber que o Senhor ele nos resgatou, Ele nos trouxe para perto dEle, e hoje podemos ser considerados livres por Ele. Mas aí nós temos essa expectativa agora, de que o Senhor virá, e através dessa esperança, nós podemos então nos alegrar com isso. Filipenses, no capítulo 4, versos 4 e 5, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de você seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha como isso deve ser embasado na nossa alegria. A nossa alegria, uma alegria verdadeira, cheia de esperança, está nessa expectativa de que perto está o Senhor. Essa deve ser a verdadeira alegria. E quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a gente pode ter muitos momentos de prazeres nessa vida. A gente sabe que a gente pode ter muitos momentos onde a gente vai se alegrar, talvez por uma conquista, talvez pela conquista de um amigo, de um familiar. A gente pode se alegrar pelo nascimento de um filho, coisas assim. E são todas alegrias que a gente sabe que o Senhor permite que sejam produzidas. Mas há ainda uma maior alegria que está justamente ligada na esperança de que perto está o Senhor. Isso não se compara, porque durante essa vida a gente vai ter alegrias, mas a gente vai continuar tendo tristezas. A gente vai ter momentos de contemplação, de algo muito bom, mas a gente vai continuar muitas vezes tendo desafios que vão nos colocar para baixo. Mas há uma certeza de que perto está o Senhor, e quando a gente olha para isso, não há como permanecer triste. Existe essa contemplação de que o Senhor ele virá, e aí sim todas as coisas serão restauradas. Então, indo para as aplicações, a primeira que, vamos mencionar pelo menos 3, a primeira é justamente sobre a época em que estamos vivendo. A gente sabe que estamos próximos ao Natal, a gente sabe que o comércio vai lançar cada vez aí campanhas de anúncios e propagandas, mas nós devemos olhar para essa data como, primeiramente, eu sei que, obviamente, todos os dias deve ser essa nossa expectativa, mas aproveitando essa data, a gente possa olhar, então, com essa expectativa que o Rei já veio, que o Senhor Jesus ele veio como menino, ele cresceu, ele ensinou, ele se entregou, mas ele ressuscitou e reina. Através dessa expectativa e deste entendimento, entendendo essa esperança, a gente pode ter essa certeza de que é através disso que nós fomos livres do pecado. É através disso que nós podemos ser, sim, considerados amigos de Deus. É através disso que a gente pode, então, adentrar-se a este reinado do nosso Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa expectativa. Então, realmente, se dedique a pensar um pouco mais nisso, sobre, de fato, de onde o Senhor te tirou. Que nos seus devocionais você possa se encher de gratidão ao olhar para trás e saber que o Senhor te libertou, que o Senhor ele já veio, ele já reina sobre a sua vida. E a segunda aplicação seria sobre observar onde estão as nossas esperanças. A gente sabe que, e isso é comum entre todos nós, nós observamos que e queremos melhoras para nossos dias. A gente pode realmente cobrar governos, a gente pode, muitas vezes, nos posicionar politicamente, pelo menos observando melhoras na nossa comunidade, melhoras para o nosso país. A gente pode, muitas vezes, observar e desejar isso. Mas a nossa esperança não deve estar nisso, porque o fato é de que os reinados são corruptos dos homens. Os homens em si são corruptos. Então, colocar as esperanças nas coisas dessa terra é algo infeliz, como diz o próprio apóstolo Paulo. Mas agora, observem tudo isso e realmente desejem algo melhor, mas tenham essa certeza de que as coisas de fato serão transformadas simplesmente quando o nosso Senhor Jesus voltar. É quando Ele voltar para reinar e viver restaurando todas as coisas. E que possamos buscar então essa alegria, que possamos realmente olhar para isso com um olhar atento de alegria, que não sejamos indiferentes quanto a isso, mas possamos nos agarrar a esta mensagem de esperança e realmente fazê-la prática nas nossas vidas. Como a gente sabe que
quando Paulo escreveu isso aqui, Filipenses 4, dizendo para alegrar-se, porque perto está o Senhor, isso faz aí quase 2000 anos. Mas a mensagem é exatamente a mesma. Viva alegre com essa expectativa de que perto está o Senhor. A gente não sabe quando vai ser, mas viva alegre, viva com essa esperança. Viva demonstrando para as pessoas que estão perto de você, de que você está assim alegre, esperançoso, mesmo num mundo desolado, mesmo num mundo em ruínas. Você não está assim porque você está sendo sarcástico, irônico, você está assim porque você tem expectativa de que perto está o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa expectativa, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que foi feito pelas nossas vidas. E eu oro, Pai, para que o nosso coração seja cheio, Pai, desta certeza e desta convicção, desta esperança, Pai, de que o Senhor vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Eu oro, Pai, para que possamos viver com esta alegria, esta esperança, Pai, demonstrando isso para todos, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, possa realmente andar nos Teus caminhos, mostrando, Pai, que estamos nessa expectativa. Eu oro por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.